entrando aqui no nosso segundo bloco da nossa aula de número 2, a solução apresentada aí, ó. Qual foi a solução apresentada? Lembra-te. Por que lembra-te? Porque a lembrança é a base do arrependimento. Se você não lembrar, você não se arrepende. Lembra-te. Então aqui, ó, o presente imperativo, lembra-te, é seguido de 2 aoristos imperativos. Arrepende-te e volta, ou seja, faz as obras. A igreja estava sendo convocada a refletir sobre a sua história. Então, quando ela se lembra, ela se arrepende. Quando ela esquece, ela cauteriza a sua mente e fica vivendo da forma que bem entender, esquecendo os valores e princípios necessários à boa manutenção da vida cristã. Diante destas abordagens aqui, olha aí, ó, simbolismo da luz divina, simboliza o pacto com Deus, isso aí é a iluminação no tabernáculo. Aqui, a nossa segunda carta, a nossa segunda observação, a igreja de Esmirna. Primeiro a igreja de Éfeso, agora a igreja de Esmirna. A igreja onde não consta nenhum ponto fraco. Olha que maravilha! Uma igreja que não tem nela pontos fracos. Interessante observar isso aqui. Se ela não consta nenhum ponto fraco, qual era a situação dela? Esta igreja era uma das mais insignificantes das 7 igrejas, em termos de número e de influência. Ó, 2 igrejas não há repreensão, 2 igrejas não há nenhum ponto fraco. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Essas 2 igrejas, nós vamos falar de Filadélfia mais adiante. Esta igreja era uma das mais insignificantes das 7 igrejas. Insignificantes por quê? Olha, a igreja de Éfeso tinha uma estrutura magnífica de homens, pessoas que defendiam a sã doutrina, que resistiam duramente, e não só resistia, como combatia, além de serem intransigentes com doutrinas falsas, eles combatiam duramente os falsos mestres, aqueles que se diziam ser apóstolos e não são, aqueles que se dizem apóstolos e não são, eles combatiam ferozmente esta turma aí. Mas, em termos de número, a igreja de Esmirna não tinha muita população adepta e também não tinha muita influência. Então, um contraponto aqui, é importante observar que nem sempre o exercício da influência é positivo quando se trata de igreja. Nem sempre, porque a igreja de Esmirna não tinha tanta influência, ou seja, era insignificante. Pronto. Prato cheio, tá aqui uma situação que Jesus gosta. Quando é insignificante, quando é fraca, quando não tem muita força, é aí que Jesus gosta, porque ele dá força, ele enrijece, ele se apresenta como o Senhor dela e ela acata e recebe-o como Senhor porque ela precisa, porque ela é dependente, porque ela não tem influência. Então ela precisa disso. Veja lá, a preocupação das igrejas modernas ser reflexivo com número e influência precisa ser reexaminada. É mais importante ser fiel do que ter muito poder. É possível associar as 2 coisas? É possível. É possível ser fiel enquanto igreja e é possível simultaneamente ter poder. É possível. No entanto, observando o contexto das igrejas da Ásia, principalmente ali as 7 igrejas, que é onde está o nosso centro de abordagem, as 7 igrejas, elas tinham influência, 5 delas tinham muita influência, tinham muito poder econômico, filosófico, cultural, social. Elas tinham. As de Esmirna e Filadélfia já eram mais recatadas, retraídas. Já não tinha nelas
alguns pontos de abrangência social que pudesse colocá-las na condição ou no staff de poderosa na Ásia. Não, não era. Então, essa igreja, essa análise da situação das igrejas modernas precisa ser reexaminada, precisa ser observada. Diante disso aqui, a gente vai para a terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Olha aqui, ó. Situada na cidade antiga de Pérgamo, que ficava na Ásia Menor, atual Turquia, essa igreja foi elogiada por sua fé. Ó, sua fé. Apesar de estar em uma cidade descrita como um centro de influência pagã e de perseguições, onde está o trono de Satanás. No entanto, também foi advertida por tolerar doutrinas equivocadas, como o ensino de Balaão e os nicolaítas, que incentivavam o povo às práticas imorais e de idolatria. Incentivava o povo às práticas imorais e de idolatria. Ô, meu nobre seminarista, observe um detalhe aqui, ó. Igreja elogiada por sua fé, mas essa igreja aqui, nesta cidade de Pérgamo, o texto bíblico traz a informação de que ali estava o trono de Satanás. Essa cidade era uma cidade de muita influência, era uma cidade muito poderosa. Essa cidade aqui, qual era a situação dela? Das 7 cartas, esta aqui apresenta a descrição mais simples de Cristo, contendo somente um elemento: a espada afiada de 2 gumes. Pronto. A espada afiada de 2 gumes. É o que apresenta a respeito de Cristo, é isto que traz. Por que ele traz essa característica da espada afiada de 2 gumes? A espada afiada de 2 gumes, meu nobre estudante, ela traz uma reflexão a respeito do poder que Roma exercia. Roma tinha por característica de sua impetração de justiça, quando imputava a justiça a alguém, quando realizava, Roma trazia a espada, era praticamente o símbolo da justiça romana. Uma espada muito bem trabalhada, elaborada. Quando se fala de espada, está falando do poder que Roma tinha de trazer juízo àqueles a quem não estava fazendo o que era devido. Então, quando o texto aqui da situação das 7 cartas, esta aqui é a única que apresenta a expressão mais simples, contendo somente o elemento, que é a espada afiada de 2 gumes, está dizendo assim: essa espada aqui é aquela que tanto ela tem um lado que é juízo, quanto ela tem um lado também que repara. Tanto ela restaura, tanto quanto ela acaba. Ela corta tanto para ensinar, tanto para trazer vida, tanto quanto para trazer juízo e fazer justiça. Porque é exatamente na cidade, na igreja de Pérgamo, que traz essa característica. Porque é exatamente ali, na igreja de Pérgamo, que apresenta essa característica. Exatamente por causa dessa situação. Era em Pérgamo que ficava um procônsul romano, uma sede do poder de Roma que tinha naquele lugar, e dali emanava as sanções para os desobedientes, para os homens que cometiam atos infracionários contra o império. Era de lá, era deste lugar. Pérgamo era um centro onde tinha a figura de uma autoridade romana que tinha poder para trazer juízo sobre os infratores. É por isso que eles, ao usarem da espada romana para se sobrepor às pessoas que cometiam atos contra o imperador e contra o império, as violações legais
que estavam previstas no direito romano, eles usavam da espada para corrigir. Por esta razão, ele se apresenta aquele que tem a espada de dois gumes. Ele estava dizendo assim: a espada que vocês usam aí em Pérgamo, vocês estão pensando que essa espada aí, ela é suficiente para fazer todas as coisas? Não. Existe uma espada maior, mais afiada, mais poderosa. Uma espada de dois gumes. E essa espada, que não é o símbolo da justiça romana, mas é a representação do poder divino na pessoa de Jesus, espada afiada de dois gumes, que tem poder para acabar com toda a perspectiva de justiça romana contra o povo de Deus. Então, essa é exatamente por esta razão que traz aí a característica da espada afiada de dois gumes. Olha aí, ó. Era um lugar de idolatria, altar dedicado a Zeus, Asclépio, sendo este representado por uma serpente. Por isso aqui, que por ter essa representação de serpente, é que pode ter, não estou afirmando, mas pode ter uma correlação com aquilo que é alusivo ao trono de Satanás, quando o texto diz que lá está inserido o trono de Satanás, está lá. Então, por causa desta apresentação aqui que traz essa conotação. A essência da religião de Pérgamo foi a adoração ao imperador. Lembra? A espada afiada de dois gumes, lembra? Então, é porque a adoração ao imperador era muito exigida. Claro, como eu disse, havia uma autoridade romana ali naquele lugar, onde dali emanavam sanções, emanavam sentenças para muitos que eram contrários. Por isso, a essência da religião de Pérgamo foi a adoração ao imperador, que usava a espada para apresentar-se e exigir cumprimento da lei. Mas a espada afiada de dois gumes que Jesus apresenta à igreja de Pérgamo estava lá dizendo: essa espada aqui, ela é para trazer salvação a quem se interessar, mas é também para trazer juízo a quem de Deus não se preocupar em obedecer. Então, a igreja de Pérgamo passou a tolerar os hereges. Olha um problema aqui, ó. Quando passa a tolerar heresias e hereges, aí está vendido. Aí ficou bagunçado. A igreja já não consegue mais dar respostas, a igreja já não conseguiu mais ser contra, então passou a tolerar. Fica aquela política da boa vizinhança que nas questões doutrinárias não funciona, meu irmão. Nas questões doutrinárias não dá certo. Não existe política da boa vizinhança, porque a política da boa vizinhança no aspecto da fé se torna em sincretismo. A política da boa vizinhança no aspecto da fé se torna em sincretismo. É o ecumenismo religioso, é a mistura de todas as religiões, é o sincretismo religioso, é a fusão de todas as crenças num propósito só, que é a busca pela paz. Não tem conversa. No cristianismo é exclusividade mesmo. Só Jesus Cristo salva, só Ele é o caminho. Não tem outra pessoa, outra forma, outro caminho que leve ao céu, senão o próprio Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Tiatira, a nossa próxima igreja, ela foi elogiada por suas obras, amor, fé, serviço e paciência, características que se intensificavam com o tempo. Olha aí. No entanto, foi repreendida por tolerar uma falsa profetisa chamada de Jezabel, que ensinava e seduzia os cristãos a praticarem imoralidade sexual e idolatria. Olha aqui, meu caro estudante. Observe que a esta igreja de Tiatira, eles trazem
a representação aqui, a figura desta falsa profetisa, que ela é chamada de Jezabel. Não vou entrar no mérito da característica de pessoa ou da característica de representação. Ou seja, se esta aqui, de fato, foi uma mulher que se chamava Jezabel, ou se aqui é uma alusão à mulher do rei Acabe, sacerdotisa de Baal, que era também chamada de Jezabel, que perseguia os homens, os profetas, que perseguia o povo de Deus, que disseminava o mal, que induziu Acabe a tomar a vinha de Nabote, porque ele era rei, e terminou Nabote morrendo, porque Acabe ficou entristecido e a mulher dele deu ordens para que se executasse um plano contra Nabote e tivesse ali a posse de sua vinha. Observe que esta Jezabel, lá do livro dos reis, na história de Israel, ela foi uma mulher que tinha poder, uma mulher maligna, no sentido da sua natureza, uma mulher que tinha os seus profetas também, os seus profetas à sua disposição no reino de Israel. Sim, tinha lá. Só que essa Jezabel aqui, ela pode ser tanto uma mulher, ao que se indica em abordagens exegéticas de comentaristas e teólogos, apresenta esta mulher, sim, como sendo uma mulher, de fato, profetisa, que arrebanhava pessoas para que se tratasse a sedução dos cristãos e praticassem estes cristãos a imoralidade sexual e a idolatria. Então, essa mulher, essa Jezabel aqui, sim, era uma mulher, segundo a maioria dos comentaristas assim a consideram, que não apenas uma mulher que representava uma persona não grata do Antigo Testamento, da história antiga de Israel, mas também uma pessoa que naqueles tempos do século I estava colocando a igreja de Tiatira em maus caminhos. A prática de imoralidade sexual e a idolatria era uma marca das características dessa mulher. Olha aqui, ó, os pontos fracos aqui, ó, tolerância com os hereges. Não dá para a gente tolerar hereges, não dá para tolerar hereges no sentido da exposição. Não é que o herege, o cara pode ser um herege, mas o que exatamente o qualifica como herege é a disseminação de heresia. Do contrário, ele não seria um herege. O que caracteriza um advogado é a sua prática na advocacia, e não necessariamente a pessoa desprovida de qualquer outra credencial ou carteira de advogado. Na igreja de Tiatira, Jezabel representava uma falsa profetisa, olha aqui, que ensinava e seduzia os cristãos a praticarem atos imorais e a comerem alimentos sacrificados a ídolos, ambos considerados pecados graves no contexto bíblico. Ainda diante disso aqui, ó, qual era o problema de Tiatira? Ela estava centrada em associações de classe. Está grafado aqui, ó, para que as pessoas mantivessem o seu sustento. Eu gosto muito de fazer essa exposição e trazendo esses textos aqui grafados para você entender melhor aqui. Para que as pessoas mantivessem seu sustento, uma membresia nas associações era praticamente necessária. Trocando por miúdos, o que é que esta mulher, esta profetisa, esta líder que influenciava essas pessoas, o que é que ela estava fazendo na igreja de Tiatira? Ali havia uma associação de classe, ou seja, você precisa fazer parte de um grupo, você precisa estar aqui dentro deste grupo porque você vai ser assistido, você vai ter alimento, você vai ter tudo o que você precisar. Olha, essas associações de classe, elas tinham uma característica de manter as pessoas, sustentar as pessoas. O que este assistencialismo preconiza hoje
na nossa conjuntura política, a característica assistencialista é alienar e amarrar pessoas a uma dependência deste grupo, a uma dependência de uma classe, onde existe um grupo que se fecha e que precisa fazer parte deste grupo para que tenha seu sustento. É a ideia que se vende de que se você não estiver dentro de um grupo social, você não tem benefícios sociais. Se você não é adepto de uma certa vertente ideológica, você não pode ser mantido com aquela questão básica da sua vida para o seu sustento. Uma membresia nas associações era praticamente necessária. O que se prega hoje, que você precisa ter na nossa sociedade, você precisa ter uma bandeira, precisa ter um partido, você precisa ter o partido da igreja de Tiatira não tinha que ser partido de profetisas, associações de classe, grupos dominantes que mantinham a igreja, não. A igreja ela tem dono, as pessoas, essa membresia, que era uma exigência para a igreja de Tiatira, ela não tinha que entrar nisso aqui. Então, para os cristãos, o problema era que isso requeria a participação nas festas. Então aí, eu estou falando aqui, você está aí na ponta da linha, lá na ponta da fila, lá na sua casa. Você está imaginando o que é aqui essa participação nas festas. Eu te dou isto e agora você vem participar comigo aqui dessas festas. Aí começa os cristãos ir na festa, daqui a pouco tem crente no carnaval, daqui a pouco tem crente em festa junina, daqui a pouco tem crente fazendo bandeirola, está fazendo arraiar nas igrejas. O que é isso? É a igreja de Tiatira. É o espírito de Jezabel, a influência da profetisa e a tolerância com os hereges que faz com que a igreja de Tiatira deixasse de lado algumas questões e se emanasse nisso aqui. O que o envolvia com as coisas sacrificadas aos ídolos. Então, está no meio da classe, está no meio do grupo, daqui a pouco está no meio do carnaval também, daqui a pouco está no meio do São João, daqui a pouco está pulando, está dançando quadrilha. E isso, você aí que é de várias regiões do Brasil, você sabe que festas culturais são festas, em sua grande maioria, festas pagãs. E muitas vezes os crentes fazem participação. Até você lá na sua igreja, talvez você fez aquela festa no mês de junho, que você sabe que é o mês do São João, considerado o mês de São João, feriado nas maiorias dos estados nordestinos, e aí você, por alusão ao dia, tem lá tudo que é relacionado ao milho, curau, milho assado, curau, munguzá, como queira chamar, está lá. Fogueira, está lá. E aí as pessoas nas igrejas fazem as festas no meio do ano e faz lá, um festival do milho. Então, nada contra o milho, mas quando se associa à festa joanina, aí, meu amigo, a festa junina, aí você começa a observar que existe, sim, aí um quezinho de idolatria enrustido, querendo aflorar, mas já está latente. Tome cuidado, já que os deuses e padroeiros das associações eram sempre cultuados nesses eventos. É o que eu estou dizendo. Você que é da região Nordeste, você que é da região Norte do Brasil, tome muito cuidado com as festas que são culturais na sua região, na sua cidade, no seu estado, para que você não esteja aqui daqui a pouco pedindo bênção aí para uma entidade sem saber que está pedindo bênção para alguém, para algo que não é do Senhor. Tome muito cuidado. Nós não vamos alongar. Próxima aula vamos continuar falando desta igreja Sardes. Esta foi a nossa aula de número 2. Pastor Elidiano Ribeiro, professor desta disciplina. Deus te abençoe. Mande sua pergunta, deixe seu comentário, faça suas leituras, responda seus exercícios, cumpra com as obrigações financeiras, com a sua mensalidade e Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima aula.